Num mundo cheio de ruídos, de olhares que julgam e de vozes que exigem que você se encaixe, existe um silêncio que dói. Aquele silêncio que você conhece quando percebe que nunca fez parte do grupo, que a sua essência sempre caminhou à parte. Disseram que você era estranho, distante, até mesmo frio. Mas a verdade é que você carrega dentro de si a força do lobo solitário, independente, resiliente, impossível de domar. E aqui surge a pergunta incômoda: você é realmente um lobo solitário ou apenas alguém que fugiu do mundo? Comente agora mesmo, caminho sozinho, se alguma vez sentiu que o seu lugar não estava na multidão. Porque hoje vou revelar 10 sinais óbvios de que você é um lobo solitário e descobrirá que o que você carrega dentro não é fraqueza, mas sim a marca de alguém que jamais se dobra. Número 1. Você prefere estar sob o radar, mas sempre no controle. Muitos vivem presos à necessidade de serem vistos. Buscam protagonismo, perseguem os holofotes, desgastam-se tentando impressionar. Acreditam que estar no centro de tudo lhes dá poder, mas na verdade os torna dependentes da validação externa. Quando são aplaudidos, sentem-se fortes. Quando são ignorados, desmoronam. É a armadilha mais comum, confundir barulho com força. Você caminha diferente. Não precisa que os refletores o iluminem para saber quem é. Prefere o silêncio ao excesso de vozes, a calma ao desordenamento daqueles que competem por atenção. Mantém-se sob o radar, mas nunca fora de controle. Observa, mede, entende a cena antes de agir. Não fala para preencher espaços, fala quando considera necessário. Não busca liderar a todo momento, mas quando decide fazê-lo, ninguém duvida da sua capacidade. Seu poder não depende da exposição, mas da segurança que carrega dentro. A lição é clara. Enquanto outros gritam para serem notados, você aprende que a verdadeira autoridade se sustenta na serenidade. Sua força cresce no silêncio onde os outros se perdem. Número 2. Você vive emoções intensas, mas as guarda em silêncio. A maioria acredita que mostrar cada emoção é uma forma de ser autêntico. Transbordam com facilidade, quebram-se diante de qualquer um e entregam seu mundo interior ao primeiro que escuta. Pensam que abrir tudo os torna mais humanos, quando na verdade ficam expostos, vulneráveis e muitas vezes feridos. Essa é a armadilha: confundir desabafo com força. Você vive diferente, sente com intensidade mais do que muitos poderiam suportar, mas aprendeu a guardar essas emoções em seu próprio espaço. Sua tristeza, sua raiva, sua alegria. Você as processa em silêncio, longe dos olhares que poderiam usá-las contra você. Sabe que seu mundo interior é valioso demais para entregá-lo a qualquer um. Prefere falar com poucos, com aqueles que realmente o merecem, e muitas vezes escolhe simplesmente enfrentar sozinho. Isso não significa frieza, significa controle. Você entendeu que a vulnerabilidade mal entregue traz dor, e que sua independência emocional é um escudo. A lição é clara. Enquanto outros se esvaziam diante de todos e terminam exaustos, você encontra poder no silêncio. Fez do seu mundo interior um refúgio, e nesse refúgio sua força se multiplica. Número 3. Você observa mais do que participa. A maioria se apressa em falar, intervir, mostrar que está presente. Confundem participação com valor e acreditam que se não fizerem barulho, serão esquecidos. Caem na armadilha de agir sem pensar, de gastar energia em cada situação apenas para se sentirem incluídos. O que conseguem é se esgotar, perder clareza e muitas vezes passar por cima de detalhes que poderiam mudar tudo. Você escolhe outro caminho. Prefere observar antes de se lançar. Fica em silêncio enquanto os outros se expõem, e nesse silêncio recolhe informações que passam despercebidas. Lê gestos, reconhece tensões, entende o que ninguém diz em voz alta.
Sabe que observar com atenção é mais poderoso do que falar sem propósito. Quando decide agir, faz isso com precisão, porque já viu o que os outros ignoraram. Essa distância que você mantém não é desinteresse, é estratégia. Não precisa ocupar cada espaço com sua voz, porque sua força está na clareza que a observação lhe dá. A lição é clara. Enquanto muitos se precipitam para fazer parte da cena, você domina a cena ao compreendê-la. E nessa compreensão encontra uma vantagem que poucos possuem. Número 4. Você rejeita o protagonismo e a validação externa. Muitos vivem famintos de reconhecimento, perseguem aprovação em cada gesto, em cada palavra, em cada conquista que exibem. Precisam que alguém lhes diga que estão bem, que valem, que merecem estar ali. A armadilha é evidente, sua autoestima depende dos olhos alheios. Quando são aplaudidos, sorriem. Quando são esquecidos, desmoronam. Nunca são donos de si mesmos, porque entregaram o controle do seu valor aos outros. Você não joga esse jogo. Rejeita o protagonismo porque entende que brilhar para os outros é perder energia própria. Não precisa de um palco para confirmar quem é, nem mendiga validação em um curtir ou em um elogio vazio. Prefere construir em silêncio, avançar sem precisar exibir cada passo. Sua satisfação não depende de aplausos, mas da certeza interna que sustenta seu caminho. Sabe o que vale e não mede isso em reações externas. Essa escolha desconcerta muitos, porque esperam que todos persigam o reconhecimento como eles. Mas sua liberdade está em caminhar sem correntes, em não depender de nenhum refletor. A lição é clara. Enquanto outros se perdem buscando aprovação, você encontra paz no seu próprio julgamento. Seu valor não é ditado pelo mundo, é ditado pela sua essência. Número 5. Você é socialmente habilidoso, mas seletivo com seus vínculos. A maioria acredita que ter mais amigos significa ter mais valor. Acumulam contatos como troféus, buscam cercar-se de multidões e preenchem os dias com rostos vazios. Convencem-se de que popularidade é o mesmo que força, mas na realidade caem na armadilha da superficialidade. Falam com todos, porém sentem-se sozinhos assim que a multidão desaparece. E quando precisam de lealdade, descobrem que estar rodeado de muitos nunca garantiu companhia verdadeira. Você entende de outro jeito, não foge do social, sabe ler o ambiente, consegue se integrar e conduzir uma conversa quando decide. Sua habilidade não está na quantidade, mas na precisão com que escolhe a quem se aproximar. Prefere poucos, porém valiosos. Não entrega sua energia a qualquer um, porque reconhece o custo de construir confiança. Quem entra no seu círculo sabe que tem diante de si alguém que não busca enfeites, mas lealdade real. Essa seletividade desconcerta muitos, porque esperam que você se comporte como eles, em busca de companhia constante. Mas você escolhe qualidade em vez de quantidade, e nesse filtro encontra força. A lição é clara: enquanto outros mendigam aceitação em cada grupo, você se protege, escolhendo bem os poucos que de fato merecem o seu tempo. Número 6. Sua criatividade floresce na solidão. A maioria precisa de estímulos externos para se sentir criativa. Corre de grupo em grupo, busca ideias emprestadas, depende de conversas e comparações para produzir algo. Acredita que a inovação nasce do barulho coletivo, mas cai na armadilha da dependência. Sem a validação dos outros, sente-se incapaz de criar. Afoga-se em distrações e confunde movimento com inspiração. Você descobre outra verdade. Sua maior força criativa nasce nos momentos de solidão. Quando o ruído desaparece e a pressão externa se dissolve, sua mente entra num estado de clareza que poucos compreendem. Ali, no silêncio, você conecta peças invisíveis, dá forma a ideias inesperadas e encontra soluções que outros jamais enxergariam.
Não precisa de aplausos nem de companhia para criar, porque sua criatividade não se alimenta de fora, e sim da profundidade do seu mundo interior. Essa capacidade desconcerta quem só produz em grupo. Acham estranho que a solidão não o apague, mas acenda você. Só que você entende que a inspiração verdadeira precisa de espaço, calma e liberdade. A lição é clara. Enquanto outros dependem da multidão para inventar, você alcança na solidão o seu maior poder criativo. Número 7. Você valoriza a qualidade acima da quantidade em tudo. A maioria mede a vida em números. Quantos amigos tem, quantas conquistas acumula, quantas experiências pode exibir. Cai na armadilha de achar que mais é sempre melhor e só consegue encher-se de vazio. Amizades superficiais, relações sem profundidade, tarefas feitas pela metade. Vivem saturados, mas nunca satisfeitos, porque confundem acumulação com plenitude. Você escolhe um caminho diferente. Não busca quantidade, busca essência. Prefere uma conversa autêntica a 100 palavras ocas. Prefere um amigo leal a um exército de conhecidos. Prefere dedicar tempo a uma única obra bem feita do que dispersar-se em projetos que nunca terminam. Seu olhar é treinado para detectar o que é verdadeiro, sólido, valioso. Essa escolha o separa de muitos, porque enquanto eles colecionam aparências, você investe sua energia no que realmente transcende. Esse modo de viver lhe dá uma fortaleza que outros não entendem. Julgam que você é reservado, quando na verdade você é seletivo. Você entende que o que importa não é quanto você tem, mas quão profundamente você vive. A lição é clara. Enquanto outros se perdem na abundância sem sentido, você encontra poder no pouco, desde que seja autêntico. Número 8. Você sente uma conexão profunda com a natureza. A maioria vive trancada em rotinas artificiais, cidades cheias de ruído, telas que nunca se apagam, horários que sufocam. Acham que essa vida acelerada é normal e caem na armadilha de esquecer o essencial. Desconectam-se da terra, do céu, do silêncio. Com o tempo perdem equilíbrio, paz e até o sentido do que realmente importa. Você sente diferente. Quando se aproxima da natureza, algo em você desperta. O ruído se apaga, a ansiedade se acalma, a mente encontra clareza. Você não precisa de multidões, nem de cenários brilhantes. Basta uma floresta, uma praia, uma montanha para lembrar quem é. Nesses lugares, a solidão não pesa, transforma-se em força. Você entende que a natureza é mais do que um escape. É um espelho que reflete a sua essência. Lembra que o mundo é maior do que os seus problemas e que a verdadeira liberdade está no simples. Outros não compreendem. Alguns até o chamam de estranho por buscar esse contato. Mas para você, cada momento na natureza é alimento para a alma. A lição é clara. Enquanto outros se afogam no artificial, você encontra equilíbrio no natural. E nessa conexão, recupera o seu poder. Número 9. Você pensa de forma independente e desafia o rebanho. A maioria segue caminhos traçados por outros. Acredita no que ouve, repete o que lhe dizem, aceita regras sem questionar. Cai na armadilha do conformismo, porque pertencer à multidão dá uma sensação de segurança. Mas essa segurança é falsa, vira prisão. Ao depender do rebanho, perdem a própria voz, o próprio critério e, com o tempo, a própria identidade. Você não se encaixa nessa dinâmica. Sua mente rejeita o que não faz sentido, questiona o que parece inquestionável e ousa pensar diferente. Você não teme ir contra a corrente se o seu instinto exige. É capaz de desafiar normas, crenças e costumes que outros seguem sem pensar. Não busca ser rebelde por aparência, e sim autêntico por convicção. Sua independência mental é seu escudo, porque você sabe que quem pensa por si é impossível de manipular. Essa postura incomoda porque o rebanho não tolera quem se afasta.
Vão chamá-lo de diferente, difícil, até problemático. Mas essa diferença é a sua verdadeira força. A lição é clara. Enquanto muitos entregam a liberdade em troca de aceitação, você preserva a sua pensando com a própria voz. E nesse ato de independência, encontra o seu maior poder. Número 10. Você encontra poder na reflexão e na introspecção. A maioria tem medo de ficar a sós consigo mesma. Corre de uma distração a outra, preenche cada minuto com barulho, telas e conversas superficiais. Pensa que o silêncio é vazio, quando na verdade cai na armadilha de fugir da própria mente. Nunca para perguntar quem é, o que sente ou para onde vai, e por isso repete os mesmos erros sem cessar. Você trilha outra estrada. A solidão não o assusta, porque nela você encontra respostas que outros jamais procuram. Usa o silêncio como espelho. Observa seus pensamentos, enfrenta suas emoções, analisa suas decisões. A introspecção vira arma, porque lhe dá clareza quando o mundo fica caótico. Nesse diálogo interno, você descobre a sua força, o seu propósito e a direção de que precisa. Não se trata de isolamento, trata-se de conhecimento. Aquilo que muitos evitam, você transforma em poder. O que é desconforto para outros é crescimento para você. A lição é clara. Enquanto outros fogem do próprio interior, você entra nele sem medo. E nessa viagem silenciosa, encontra um tipo de fortaleza que nada externo consegue quebrar. Você viu os 10 sinais. Talvez em cada um tenha reconhecido fragmentos da sua história, ou talvez tenha descoberto o que sempre esteve escondido no seu modo de ser. Enquanto outros se perdem tentando se encaixar, você carrega a marca do lobo solitário. Diferente, indomável, impossível de domesticar. Essa diferença que o mundo fez você acreditar que era um defeito é, na verdade, a sua maior força. Você não caminha sozinho por falta de opção. Caminha sozinho porque escolheu ser fiel a si mesmo. E essa decisão o coloca fora do rebanho, mas dentro de uma liberdade que poucos alcançam. Ser um lobo solitário não significa vazio, significa independência. Não significa fuga, significa resistência. Não significa solidão, significa plenitude interior. Agora, se esses sinais ressoaram em você, não pare aqui. Na tela está o próximo vídeo para aprofundar ainda mais esse caminho. Clique e continue forjando a mentalidade Sigma.